Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Per evangelica dicta, deleantur nostra delicta. Filhos, dois ensinamentos a palavra de Deus traz para nós hoje. O primeiro, seja a primeira leitura como a primeira parte do Evangelho, vem frisá-lo. Deus tem um modo ordinário de agir, mas também tem os seus modos extraordinários. O modo ordinário é a escolha direta que ele faz. Ele faz uma escolha direta de um povo para si. No Antigo Testamento, o povo de Israel. No Novo Testamento, a igreja, todos os que creem em Jesus, guiados pelos mesmos pastores que Jesus colocou à frente, que creem nas mesmas verdades de fé, que se alimentam da mesma graça nos mesmos sacramentos. Portanto, a igreja é o modo ordinário que Deus escolheu de agir no meio do mundo. Ele quer ser conhecido através da igreja, amado através da igreja, adorado através da igreja. Mas é bom também lembrar que ele escolheu a igreja de forma ordinária, mas tem suas formas extraordinárias. Quando a gente faz uma leitura de passagem desde o Antigo Testamento, além do povo de Israel, havia ocasiões em que Deus manifestava a sua vontade por outros meios. Por exemplo, quando Israel estava para entrar na terra prometida, houve um mago pagão cananeu chamado Balaão, que foi contratado pelos governantes da redondeza para ir amaldiçoar Israel. Balaão subiu numa jumenta e foi lá encontrar Israel. Segundo o relato, a jumenta viu o anjo com a espada apontada e parou, empacou. Você sabe que quando um jegue empaca é complicado você tirar do lugar, né? E o Balaão meteu-lhe o cacete, só que Deus deu a uma jumenta o dom de línguas. E ela falou, reclamando, porque ela estava salvando a vida de Balaão e ele estava tratando ela daquele jeito. Está vendo, minha gente? Dom de línguas não é a coisa mais necessária, não, porque até uma jumenta falou. Eu não estou inventando, está na Bíblia. Por uma jumenta. E depois disso, Balaão, que era um pagão, em vez de amaldiçoar Israel, admirado, disse: como são belas as tuas tendas, ó Israel. Um pagão.
No tempo do exílio de Babilônia, foi através de Ciro, o rei da Pérsia, um pagão, que Deus manifestou sua vontade que seu povo retomasse o caminho para a sua terra e reconstruísse o templo. Então, quando aparece ali no livro dos Números a leitura que Josué fica enciumado por Moisés, porque 2 que estavam na lista não foram para a reunião na tenda, e mesmo assim o Espírito desceu sobre eles. Moisés diz: quem dera que todo o povo de Deus fosse profeta. Da mesma forma também, quando João disse: Senhor, proibimos alguém de expulsar demônios em teu nome porque não anda conosco. E nosso Senhor vai dizer a sentença: quem não está contra nós, quem não é contra nós, é a nosso favor. Deus tem seus modos de agir. Tem. Ele pode agir independentemente dos nossos esquemas, não cabe na nossa caixa. De forma ordinária na igreja e através da igreja, mas de forma extraordinária em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Se vocês não sabem, eu já conheci pessoas, acho que já falei aqui, já conheci pessoas que tiveram, digamos assim, a motivação para a conversão dentro de um terreiro de culto afro. Alguma coisa aconteceu ali que depois a pessoa fez o caminho de volta. Deus age. Não tenha receios. Ai, padre, então quer dizer agora que não faz diferença se eu estou aqui na missa ou vou para o culto? Pelo amor de Deus, não fosse a barra. Não é isso que está sendo dito. Eu vou repetir. Deus escolheu um modo ordinário de estar entre nós, de falar conosco, de realizar os seus sinais. E isso é através da igreja que Ele próprio fundou. Mas quando há uma necessidade pela salvação de alguém, Ele age além das fronteiras do seu povo. Este é o primeiro ensinamento. Segundo, nosso Senhor faz uma advertência contra os escândalos. Eu sei que às vezes essa palavra ela é utilizada para falar de barraco, como se diz no popular, não é assim? Fulano foi resolver suas desavenças com Beltrano, aí parou na calçada, de preferência no meio da rua, e começou a falar alto, dizendo todos os pecados do outro ou da outra. Aí o povo diz assim: nossa, que escândalo, fulano é escandaloso, não é assim? Porém, o significado da palavra não é esse. Skandalon, do grego, é um tipo de pedra, ou aquela que sempre um tipo de pedra que é uma barreira que impede um caminhar. Seja a pedra do tropeço, quando a gente tropeça e cai, seja aquela que impede a gente de passar um limite. Nosso Senhor fala do escândalo no sentido de nos advertir que os nossos erros, os nossos pecados cultivados, podem ser motivo de levar os outros a pecar também, a permanecer no pecado ou se afastarem de Deus ou nunca querer encontrá-lo. Em qualquer dessas ocasiões, nossas más atitudes se tornam escândalo para o próximo. Especialmente, nosso Senhor vai falar dos pequeninos. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Não é apenas de uma forma genérica falar dos pobres e desvalidos. Por que não dizer dos pequenos, das crianças? Até hoje, entre nós, qualquer falta contra as crianças, contra os menores, espanta, causa uma indignação maior. E não tiro a razão de quem fica indignado. Porque qualquer atitude que seja prejudicial aos frágeis, ela é de causar indignação, não é digna de um filho de Deus.
Portanto, meus filhos, a gente nunca sabe quando está dando testemunho. Às vezes o bem que a gente faz é percebido por alguém que a gente não percebeu. Às vezes a besteira que a gente apronta é percebido por pessoas que a gente não percebeu. E o que a gente disse ou o que a gente fez pode ser um motivo para as pessoas se converterem, se aproximarem de Deus, mas também pode ser motivo do contrário. Pode ser motivo de um mal que atinge o outro e de um distanciamento de Deus e, portanto, da vida eterna, da salvação, de todo o sumo bem que nosso Senhor deseja para todos. Pense na responsabilidade daquilo que você diz e daquilo que você faz, porque sem se dar conta, você pode estar fazendo um bem que você só vai conhecer quando estiver na presença de nosso Senhor, ou estará fazendo um mal que normalmente não precisa chegar ao fim dos tempos para a gente tomar conhecimento. Porque você sabe, quando é uma coisa ruim que acontece, sempre tem um monte de secretário de coisa ruim para espalhar por aí, né? Seja o mal que realmente aconteceu, seja o mal que o fulano na sua malícia presumiu. Você sabe que é assim. Às vezes você está conversando até inocentemente com uma pessoa e o outro pode olhar com maldade, aí sai espalhando: olha, eu vi fulano fazendo tal coisa. Quanto estrago em amizades, em famílias até, por conta dessa malícia de quem está ao nosso redor. Portanto, meus filhos, o primeiro responsável por sua boa fama é você mesmo. E os responsáveis pela boa, por incrível que pareça, os responsáveis pela boa fama de nosso Senhor e do povo dele, do qual fazemos parte, somos nós. Como uma pessoa vai acreditar em Jesus se nós que dizemos crer em Jesus fazemos maldade? Como uma pessoa vai acreditar em Jesus se nós que estamos convivendo com essa pessoa e dizemos que cremos em Jesus, tomamos a atitude de quem não crê? Pensemos com seriedade. É nesse mesmo sentido que deve ser interpretada essa passagem da carta de São Tiago, nossa segunda leitura, quando ele faz uma advertência aos ricos que exploram os pobres. Existem pecados que clamam aos céus, se vocês não sabem. O homicídio voluntário, quando alguém mata outra pessoa por querer matar, fazer uma maldade. O pecado de sodomia, que hoje em dia o povo quase não quer mais falar dele. Será que eu devo explicar o que é sodomia? Em termos simples ou em termos sofisticados? Porque agora com essas coisas gravadas a gente pode ser, da noite para o dia, ser condenado por homofobia. Porque eu soube de um padre lá do Rio de Janeiro, Nova Friburgo, que foi fazer numa pregação umas colocações sobre família, que é um homem, uma mulher e os seus filhos, e que homem com homem não forma família, mulher com mulher não forma família porque não tem como gerar filhos. Pois teve alguém que se sentiu ofendido e foi lá e processar o padre. Como eu sei que vocês me amam, é verdade, eu agradeço todo o carinho, mas eu não sei quem está assistindo se tem o mesmo amor, então prefiro dizer apenas: sodomia é um dos pecados que clamam aos céus. Se virem, vão atrás para saber o que é. Tarefa de casa: consultar o dicionário para começo de conversa. E depois consultar a Sagrada Escritura e o Catecismo para saber por que isso é um pecado que clama aos céus. Só para dar uma dica, no livro do Gênesis, na história de Ló, que era sobrinho de Abraão, 2 cidades foram destruídas como castigo divino pelo pecado de sodomia: Sodoma e Gomorra. Então, eu já estou dando todas as pistas para que vocês entendam o que é. Pois, entre os pecados que... Daqui a pouco vão pensar que o pecado só existe da cintura para baixo, né? Então, os pecados que clamam aos céus: homicídio voluntário, sodomia, o abandono da fé, dizia-se antigamente também, né, que é a apostasia. Não pagar o salário aos operários, aos trabalhadores, e a exploração dos pobres.
Esses últimos dois, não pagar o salário justo aos empregados e a exploração dos pobres, estão aqui condenados ou denunciados, melhor dizendo, pelo apóstolo São Tiago na nossa segunda leitura. Ai de vós ricos, porque vocês enriqueceram explorando os mais pobres. Tudo isso clama diante de Deus. Isso seria uma forma, por que não dizer, da gente perceber o que é o escândalo. Porque muita gente rica aí defende uma suposta cultura judaico-cristã. Eu não gosto muito dessa expressão. Porque o que a igreja propôs é tudo baseado na novidade, ou melhor, o que a igreja propõe é tudo baseado na grande novidade, que é a palavra que se fez carne e habitou entre nós, é Jesus Cristo. Muita coisa da cultura judaica não tem razão de ser nos nossos tempos, e não tem razão de ser no meio dos cristãos. Então, muita gente rica que enriqueceu explorando os mais pobres, fica defendendo essa suposta cultura judaico-cristã, se dizendo cristão e tudo mais, e não se dão conta que o histórico de exploração denuncia contra eles e faz com que as pessoas aos poucos tenham horror a tudo que é cristão. Tenham nojo, tenham asco. Mas vocês sabem que é verdade. Quando é uma pessoa que não deve ser levada a sério, que fala certas coisas, você não dá importância ao que a pessoa diz. Ou então, se fulano que não presta está defendendo aquilo ali, então aquilo ali deve não prestar também. Não é assim que a gente pensa? A nossa lógica nos leva a pensar desse jeito. Ou se uma pessoa que é ruim está dizendo, aquilo ali é ruim também. Aí diz, sim, se fulano que não presta está dizendo que a coisa não presta, talvez a coisa seja melhor. Não é assim? Por exemplo, tem determinadas situações que quando eu vejo um determinado partido defender, eu sempre fico com o pé atrás. Não vou dizer não, porque é ano de eleição e de repente pode pensar que eu estou querendo me meter na consciência das pessoas. Eu já fui acusado disso. Lembre que em 2021 eu recebi cajadadas e fui proibido de tratar de determinados assuntos. É um assunto que eu preciso resolver com o arcebispo Dom Josafá. Dom Josafá, aquela proibição ainda está em voga? Ou eu já estou livre? A vontade de falar é grande, sabe? Mas deixa eu me conter àquilo que é essencial. Então, meus filhos, aprendam. De forma ordinária, Deus escolheu agir no mundo através da sua igreja. De forma extraordinária, que não é um comum, é raríssimo, mas é possível acontecer, Ele pode agir em qualquer lugar, através de qualquer pessoa. Não é para fazer relativismo religioso, porque já sabemos que Ele quis a igreja para ser o meio dele agir comumente, normalmente, aqui no mundo. É a primeira coisa que a gente deve aprender. Então, essa história de dizer que toda religião leva a Deus é mentira. Não é verdade. Mas padre foi que disse, eu não vou me interessar com isso. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu e o Pai somos um. De forma ordinária na igreja, de forma extraordinária em qualquer lugar. E preste atenção nas suas atitudes. Elas podem ser o bem que vai motivar uma pessoa a converter-se e você nem vai perceber que essa pessoa estava ali e viu e foi tocada. Ou também elas podem motivar o espanto, o horror, o nojo, a repulsa a tudo aquilo que vem de Deus. Porque viu você, que se diz de Deus, agindo não como filho de Deus, mas como filho de outra coisa, como filho da chocadeira, como diria João Grilo. Não é assim? Então que nosso Senhor nos ajude nesses dias a ter uma verdadeira experiência de encontro com Ele, que nos leve a ter nele o critério de todas as nossas ações, porque nunca sabemos
quando estamos dando testemunho, ou de certa forma também quando estamos escandalizando, quando estamos motivando o pecado dos outros, ou motivando os outros a continuar no pecado, ou quando estamos afastando as pessoas da salvação, porque o nosso mau exemplo não atraiu ninguém.